E aí, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Cine Ensaio. E é isso, André Graciotti. E aí, André, quer dizer que é bom ser mal? O cinema tem mostrado aí pra gente que parece que o grande lance é ser vilão, né? Parece que tem uma relativização, não só no cinema, né? O cinema até acaba sendo mais menos emblemático do que a própria TV aí, os principais ícones quando você pensa nas grandes séries dos últimos 20 anos. É um gangster, é um traficante de droga, um publicitário filho da puta, que a gente aos poucos vai não só romantizando, como também passando um pano ali como se, tudo bem, o cara é só o Tony Soprano, ele mata um monte de gente, só pensa em dinheiro, mas ele é um pai carinhoso, quanto que Uhum. ele se preocupa com a família. E o Don Draper se preocupa com a filha, não tem problema se ele chifra a mulher dele de tudo quanto é jeito e tá cagando para as outras pessoas, não pensa em nada, mas saca, aos poucos a gente assiste, e aí eu acho que, vou citar, eu odeio ter que esse seja o primeiro filme que eu vá citar, mas eu acho que o Coringa do Joaquim Fênix, foi lançado ano passado, talvez seja o filme que melhor representa isso, embora o próprio Coringa do Heath Ledger já vai um tanto para esse lado, né, de vamos tentar entender o que está acontecendo na cabeça. Mas não tanto, né? Não tanto, não tanto, e assim, trabalha muito com essa dubiedade. É. Mas o tempo todo lembra que o cara é um vilão. A Uhum. gente não esquece disso. E o Coringa do ano passado, como é o nome do diretor? É do Se Beber Não Case. Eu tô ligado. Todd Phillips. Todd Phillips. Todd Phillips. É, mas Esse Coringa, ele parece que, tá, vou tentar entender por que o cara pode ser tão mal, tão vilanesco. acho que antes de entrar no Coringa, que também vai acabar sendo um assunto à parte, só para contextualizar, assim, eu acho que a gente está nesse momento, como você falou, a gente está a cultura sempre se interessou pela moralidade cinza assim dos personagens e de histórias que o bem e o mal não são tão definidos, mas a gente está num momento hoje que isso tá virando quase um padrão assim nas narrativas de séries, de até de desenho animado e e parece que as histórias complexas só são possíveis com personagens moralmente dúbios e que permeiam que operam nessa moralidade cinza, que não é tão, é um vilão que ele tem motivações simpáticas e o mocinho que ao mesmo tempo tem uma moral duvidosa, tem uma ética muito duvidosa, e parece que isso virou sinônimo de narrativas elaboradas, narrativas inteligentes, complexas, e parece que é uma era que a gente só está se interessando bem por isso. E aí acho que a discussão vai para esse lado que se reflete na nossa vida, até na política. A gente está nesse momento cultural, um momento na história, de que a gente perdeu, eu acho, a noção da moral, do que realmente é bom, do que é moralmente ético, moralmente irreprovável. E eu acho que a cultura, e aí a gente vai entrar aí que o papo é mais complexo, porque a gente vai ter que também discutir a influência da arte, a influência da cultura a relevância delas nas representações sociais, né? Representação de valores. Tanto ida quanto volta, né? Tanto a Exato. própria cultura como espelho e reflexo e termômetro das transformações que estão acontecendo no mundo, né? Lembrando que cultura não são só filmes, né? Mas todo o contexto em que a, a arte é produzida, Expressão. não necessariamente a arte, né? Isso, ícones culturais não necessariamente eles são artistas, né? Mas tem esse ponto aí que as duas coisas se tocam. Mas também quando, ciente desse papel, autores começam a jogar com esse lado justamente para, não propriamente influenciar, né? Porque senão fica aquele discurso meio que, eu ouvi o disco do Ozzy e se matou, saca? Uhum. Não acho que as coisas sejam tão literais assim, mas aos poucos você vai manipulando a cabeça das pessoas. A história do cinema americano é basicamente uma história disso, né? Como É, todo o imperialismo norte-americano que a gente até outro dia tratava de forma caricata, como se fosse uma paranoia, uma coisa, teoria da conspiração, é fato, né? Assim, eu estava comentando antes de gravar
todo o papel do policial como protagonista nas principais séries e filmes, mesmo quando esse policial está fazendo as coisas fora da lei para fazer as coisas direito, sabe? Seja ele o McClane, seja ele o Dirty Harry, seja ele o, sei lá, o... Como é que é o nome do cara do Brooklyn Nine-Nine lá, o Peralta. São todos policiais, né? O policial nos filmes americanos é sempre o herói e o mantenedor da ordem. Mesmo os policiais que estão fora de serviço e estão indo por fora, mas no fim eles são mantenedores da ordem, luta contra o terrorismo, contra a desordem, contra aquilo que ameaça o status quo, sabe? Isso é uma discussão sempre nos filmes, né? Americanos principalmente. Mas quando você fala em moralidade cinzenta, desculpa te interromper, você não está falando de um tipo de narrativa só, né? É importante a gente falar que a gente está falando de vários tipos, né? Que é isso. De um lado você tem essa coisa da polarização extrema, ó, você sabe quem é vilão, você sabe quem é mocinho e ponto final, saca? O cara não vai correr o risco em um dado momento você descobrir que o vilão é um mocinho e vice-versa. Você estava torcendo para o vilão sem saber. Ou como, sei lá, Breaking Bad, eu acho que é o melhor exemplo disso, e a série é feita pensada nisso, como é que eu transformo um protagonista no vilão, né? Eu nem gosto pai de família clássico, né? Que virou. Não, e assim, ele tem que fazer um crime por uma razão que você acaba entendendo. O cara está sofrendo câncer, não tem condição de pagar aquele tratamento, ele vai morrer. E ele tem ali, a única ferramenta que ele tem na mão é o conhecimento, e ele vai fazer uma droga perfeita, e aos poucos ele vai se encantando com o poder e vai deixando de ser um cara que está fazendo aquilo por necessidade para fazer um cara, né? Até a referência que o Vince Gilligan usa é transformar o Mr. Deeds, que é um personagem clássico ali do cinema norte-americano, acho que é do como é que é? A Felicidade Não Se Compra? Eu acho que é o protagonista desse filme. No Scarface. No Scarface, do Al Pacino. E é exatamente isso que ele consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? A gente tem essa moralidade dúbia que, às vezes, são pessoas que cometem crimes, às vezes são policiais que agem fora da lei. Tem o próprio anti-herói, que é aquele personagem que não é propriamente um vilão, mas ele faz algumas coisas que você fala assim, será? Só que a gente está indo exatamente indo para esse território que você acaba naturalizando atos horrorosos, não só dúbios, discutíveis. E relativizando valores que deveriam ser universais. Esse que é o maior problema, é que assim, aí a discussão entra assim, a arte, ela tem essa responsabilidade, ela tem a responsabilidade de educar. Alguns teóricos dizem que não, mas a crítica tem. A crítica que dá essa responsabilidade para a arte. A arte em si não tem responsabilidade nenhuma. Você pode falar o que você quiser, de como você quiser. Mas a crítica, o papel da crítica é olhar para aquilo no contexto histórico que a gente está vivendo e analisar o impacto que aquilo tem ou não. Então, assim, as discussões de influência, isso influência, também não é tão preto e branco, né? Aproveitando o tema. As pessoas têm muita dificuldade de discutir sobre isso, porque todo mundo, mas quer dizer, então, se eu vi tal coisa, se eu vejo violência, você vai querer sair matando. Não é bem assim. Mas você viu a arte acaba influenciando, ela representa o nosso comportamento e também normaliza certos valores de volta, né? Você viu a entrevista da Lilia Schwartz no Roda Viva? Ela falou uma frase que foi ontem, né? Quer dizer, agora o dia que a gente está gravando foi ontem. Mas, há 2 semanas atrás, deixa eu colocar melhor. Mas ela falou uma coisa... No dia 7 de setembro de 2020, para ser mais preciso. Ela falou uma coisa que eu olhei, olha, coincidentemente tinha a ver com o tema que a gente ia conversar hoje, que ela falou, a gente tem que aprender a ler a imagem como a gente lê um documento. Que a imagem ela não só representa, mas ela produz significado. Ela produz, sabe? E a gente e ela coloca isso como um contraponto, que a imagem é só uma ilustração.
o autor, o acadêmico, tende a achar que a imagem, seja uma foto, um símbolo, uma ilustração, é só algo para representar graficamente aquilo que está sendo descrito no texto. Uhum. E ela fala que não. Aos poucos, ela foi entendendo que a representação visual também é uma linguagem, Uhum. também fala. Às vezes fala muito melhor do que o texto, porque ela só precisa ser vista. Exato. Que tá no fundamento dos estudos sociais, de linguagem, de semiótica, o significado por trás representado em símbolos, em imagens e nas narrativas que a gente conta no dia a dia, um para o outro, seja pela arte, seja pela nossa convivência social. Tudo tá embutido de significado que está representando o que a gente já vive e também está trazendo uma mensagem por si. Então, assim, a arte influencia nosso comportamento, querendo ou não, influencia. Não é tão preto e branco. Quer dizer que você vai sair matando, vendo alguém morrendo, vendo o assassino na tela. E, tipo, aí tá até uma discussão. Eu acho até necessário a gente ter alguém como Tarantino, sabe? Coloca a violência de uma forma caricata. Eu acho até bom isso. Ou videogames violentos. Não propriamente violência. Eu acho que tipo, é fácil você cair nessa coisa e tirar, você citar, por exemplo, porque eu acho que tudo bem, o Tarantino coloca a violência de uma forma caricata, mas não acho que esse é o ponto que está sendo levado em consideração. Os vilões do Tarantino são vilões. Por melhor que ele trate seus funcionários, por melhor que ele trate... Cara, você não vai esquecer que esse cara fez isso, saca? Tudo bem, ele cumpriu sua pena, ele se arrependeu, mas ele fez isso. Isso está na história. Então, a violência caricata é um acessório da história. Não é o central no que ele está colocando. O que ele está colocando é o Hans Landa tem uma suástica na testa. E se não tem, precisa ter. E por mais que as histórias deles, os filmes dele não vão por vias, às vezes, de bem contra o mal, mas a ética dos personagens é muito bem definida. A história que vai por vias malucas de acontecem imprevisíveis, às vezes o bonzinho se fode, o cara que fez algo bom. Tipo, no Pulp Fiction, por exemplo, quem é mocinho ali? Né? É, mas a ética dos personagens é muito bem definida, assim. Claro, claro. Então, enfim, e aí tem até um artigo recente que também incentivou a gente. Pulp Fiction, deixa eu citar um exemplo, acho que eu já comentei isso contigo, que o Pulp Fiction, o Sam Peckinpah comenta, né, o diretor dos anos 70, clássicos aí, um monte de filme foda, e é um cara que também era muito criticado por ter uma violência não propriamente caricata, mas uma violência explícita, e ele também sempre trabalhou com essa coisa do tipo, esse cara é o vilão, esse cara é o mocinho. Né? E o Sam Peckinpah, ele critica o Tarantino, porque na cena do Pulp Fiction, em que o personagem do Travolta atira sem querer na cabeça do menino que está com eles, e eles têm que ir lá lavar o carro e tal, ele fala que o Tarantino quebrou essa regra tácita, que até então a violência tinha um propósito narrativo. Você só fazia algo violento se aquilo fosse levar para outras coisas. Você pode, claro, ter uma leitura dessa mesma cena e falar, bom, foi a violência que fez com que eles tivessem que se limpar e lavar o carro e ter que chamar o personagem lá do Harvey Keitel. Mas é como se a violência antes pudesse ser justificada pela narrativa e ela ia, de alguma forma, ser... ou ela nunca ia ser celebrada, né? Ela ia ser, de alguma forma, punida, porque, às vezes, também de forma violenta. Né? E aí é importante a gente olhar, assim, ter sempre a leitura das metáforas, dos simbolismos, do que a arte traz, de todas as maneiras, porque também é isso, dizem muito sobre a nossa época e também ditam comportamentos, né? Por que hoje é tão importante a gente ver obras que com maior representatividade de gênero, mais mulheres protagonistas, negros? Por que a gente cobra isso da cultura, das manifestações culturais, né? Porque elas também influenciam como a gente vê o mundo, né? E aí tem até um artigo recente do site Polygon, que é um site de videogames, né? E o artigo é muito bom, assim, que ele pega ponto de partida do Last of Us 2, que saiu recentemente, e fala, a gente precisa voltar, o título é meio polêmico, o artigo gerou muita controvérsia, pouca gente concordou, mas eu acho que cai num ponto interessante, que é, a gente precisa voltar para as narrativas preto e branco.
E ele começa falando de games, mas depois expande para a cultura em geral até chegar na política, porque ele fala as narrativas preto e branco são mais relevantes que nunca, porque a gente chegou num ponto que a gente normalizou tanto essa área cinzenta da moralidade que a gente está relativizando até para nossa vida, para nossa convivência social e as pessoas que a gente elege como líder, sabe? Os Antes de valores você éticos, continuar falando desse artigo, eu só queria também citar um outro exemplo que ele já tinha comentado, e exatamente tem a ver com isso, que é o Jojo Rabbit, né? O filme mais recente do Taka, como é que é o nome dele? Taika Taka Waititi. Waititi, que é o diretor do Thor, que dirigiu o ótimo... Você já viu a série, inclusive? Fazendo nas Sombras, né? Muito bom. Você já viu? Tem uma série, né? Não vi a série, não. O filme é ótimo. O filme é incrível. E aí é isso, né? Para quem não viu, o Jojo Rabbit é um filme que um amigo se passa na Alemanha nazista e o amigo imaginário de uma criança é o próprio Hitler. E, de uma forma ou outra, relativiza o Hitler, saca? Não é tão caricato quanto o Hitler do Chaplin, por exemplo. Mas No Grande não só Estado. isso, mas ele coloca a coisa mais infame, que é o bom nazista, que é o nazista que chega lá que ajuda o menino no fim, sabe? Aí eu fico com pena. Sim, ainda tem Para, isso. Ainda sabe? tem isso. Não, eu acho muito complicada a moralidade desse filme, é muito E estranho. cai nessa coisa, né, para trazer aqui para os nossos dias, né, que tem todo esse discurso que o Facebook fez sua tia virar fascista, né? Quando na verdade era sem o Facebook você não sacava que a sua tia era fascista, né? E aí esse tipo de narrativa vir à tona e o próprio as redes sociais a gente não consegue também dissociar disso, porque tá todo mundo se cancelando, sabe? Dependendo do ponto de vista que você é ou comunista safado ou reaça nazista. Não tem meio termo e é todo mundo apontando para todo mundo e tem também essa moralidade cinzenta aí, ao mesmo tempo que, né, paradoxalmente até, essa sensação de polarização extrema. Ou você é uma coisa ou você é outra. Mas eu queria que você voltasse aí, agora retomando esse papo, porque esse artigo ele começa falando do Last of Us 2, que é um jogo. Então, isso que a gente está falando de cinema, de TV, também acontece em outros cenários. Eu queria que você contasse. Eu não joguei o Last of Us, não jogo videogame faz muito tempo, mas acompanho e tal. Eu queria que você falasse justamente do dilema moral que é levantado por esse jogo antes de falar do artigo em si. Então, porque esse jogo joga uma coisa que com o tempo eu fui gostando menos, mas quando eu joguei, quando eu terminei, eu achei muito impactante, que ele te coloca da metade em diante né? Na metade do jogo, se você passa a jogar com o vilão, com o personagem que é o vilão, que Conta a história inteira, conta a história inteira. Spoiler de jogo. spoiler Ajuda a galera do cinema que não é do é, videogame para entender esse movimento cultural que está acontecendo. não, Que não é só simplesmente trocar isso, tem toda uma série de nuances. Enfim, conta aí. um Quem jogo é a pessoa? É um jogo super sombrio, mas é aquele que ele coloca a questão moral seguinte, que o protagonista do primeiro jogo, que era o Joe, que era o cara no apocalipse zumbi, ele se afeiçoou para a menina e eles são os dois que você joga. Só que no primeiro jogo, 90% do jogo você joga com ele e no E ele, final ele se afeiçoou com a menina como numa filha. sensação de pai e filho. Isso, Não tem nada a ver. Ele tinha uma filha, a perdeu a filha filha. morre e ele adota essa menina como se fosse Isso, ele fica uma numa situação substituta da de filha. uma relação paterna, ele cria uma relação paterna com ela. E no final do jogo, ela vai para um experimento, um grupo ativista que está estudando o vírus para curar essa epidemia de zumbi, fica com ela para estudar ela, porque ela é imune, ela é a única pessoa imune conhecida. E eles falam que para extrair uma amostra dela, ela vai morrer no procedimento. E aí ele invade o hospital no final do jogo, do primeiro, ele invade o hospital, mata todo mundo e resgata ela. E aí quando ela pergunta, ele mente para ela. E a grande coisa moral do filme é que o primeiro jogo termina com ele mentindo para ela, falando que ele matou porque tinha que fazer isso. E aí o segundo parte das consequências morais dele fazer isso, que o médico que ele matou, a filha dele busca vingança. E a filha do médico que ia fazer a operação é a vilã do segundo filme, que ela busca vingança e ela mata ele no começo do jogo. Ela consegue, no começo do jogo tem uma cena que ela já mata ele e você joga só com a Ellie, que é a... Isso já tem uma puta polêmica, porque
o fã tradicional de jogo, né, que tem todas as características fascistas e do troll de internet. Depois me lembra de falar um pouco disso, que tem a ver com um livro que eu acabei de traduzir, que ainda não posso falar sobre ele, mas Tá. dá para falar um pouco, um tanto disso. E o cara ficou horrorizado, porque o cara acompanhou o primeiro jogo vivendo o Joe. E de uma hora para outra, logo no começo do jogo, assim, sei lá, um décimo do jogo, o Joe morre e você tem que viver na pele da filha dele, né? Que Não, já é isso aí, galera, o seu personagem agora é uma mulher. não, mas Já tem essa provocação. no primeiro você joga com ela. Tem um trechinho que você joga com ela no É, primeiro. não, eu Mas é sabia. pequeno, é um trecho pequeno. Mas no segundo, ela assume a protagonista, mas mais do que isso, ele faz você jogar com a vilã, a menina que mata ele por vingança. E aí o jogo traz essa coisa moral de vingança gera vingança, né? O ciclo eterno da violência. E que ele faz uma coisa, acho que ele tem um mérito muito grande na forma como ele coloca os personagens femininos, que é um jogo todo dominado por personagens femininos. Tem um personagem LGBT que é muito bem construído, assim, eu nunca vi isso em jogo nenhum, nem no cinema, na verdade. O cinema ainda é muito purista para lidar com esses temas. E a personagem, a vilã, ela é uma mulher, mas ela é bem musculosa, e você joga com ela, e que é um personagem completamente fora dos padrões do personagem feminino de videogame, que o universo do videogame ainda é muito machista, né? Ela é hétero, né? E ela é hétero, eles fazem O questão de mostrar que ela... personagem gay é outra. Não, é outro. Não, tem um personagem trans. Tem um personagem trans que você joga e que ela cria uma relação pai, de mãe e filha com um outro personagem trans. E que é bem interessante esse jogo, assim. Então, é muito foda como eles te forçam a jogar com um personagem que tem um corpo que não é o feminino de sempre. E você joga com o vilão, eles contam uma história, te obriga a passar 10 horas do jogo se identificando, simpatizando com a história da vilã. E assim, é uma decisão E você não controversa, sabe que é a vilã ainda, né? sabe? É isso que eu acho que poderiam ter sido, a narrativa poderia ter sido melhor elaborada. Mas aí outro dia a gente faz episódios sobre o jogo para contar. Mas a questão é que eles colocam isso nessa moralidade toda, e no final você termina odiando todo mundo. Até a Ellie, que no começo você se afeiçoou por ela, você detesta ela, assim. É um jogo que te coloca muita angústia, muito mal-estar, assim, com todo mundo que tá lá. Então, assim, aí o artigo se parte desse princípio, e foi um sucesso, um dos jogos mais vendidos do PlayStation e tal. E ele vai expandindo a análise para o que a gente está falando aqui, que a cultura tem sido dominada por essa coisa da moralidade cinza, e que talvez a gente precise o bom e velho preto e branco para relembrar a gente os valores básicos do que é ético, do que é ser bom, humano e igualitário, buscar igualdade, buscar humildade, amor e compaixão, sabe? E aí ela cita exemplo, não necessariamente as narrativas, eu estou falando dela, eu acho que é a mulher a autora, se eu não me engano. Não necessariamente a narrativa preto e branco é simplista e pobre. Aí ele cita como exemplo o Capitão América, que você pode conseguir dramas elaborados de um personagem que tem uma ética forte, a angústia dele de manter a moral no mundo cinza, que é o drama do Capitão América, assim, no fim, sabe? Uhum, Ele é uhum, super ético, ele acredita na justiça o tempo inteiro, ele nunca é abalado. Mas não deixa de ser uhum, interessante ter ele lidar com o mundo que tem a moralidade confusa, né? Então é uhum. possível criar narrativa assim, e o artigo defende isso. E aí, voltando os filmes, assim, voltando ao Coringa, o que eu acho complicado ali é isso, assim, é um filme inteiro para contar o backstory de um vilão que realmente precisava disso, contar que você simpatizar, que ele tinha uma mãe. E eu acho o filme ruim em todos os sentidos, na verdade, mas independente disso, é, vem essas coisas. Tem a Malévola da Disney, que também conta a história da vilã para mostrar que ela tem uma coisa que você pode simpatizar. Ela é ruim por causa disso. A gente está numa era que Ah, as e aí narrativas... tem outra coisa, não sei se você está indo falar disso, do fim dos vilões da Disney. Emendar nessa. Que Ah, tem, boa. tem essa questão, que desde 2000 para cá, a Disney aboliu os vilões malignos que ri para cima e tem plano de dominar o mundo. E assim, tudo bem, aí as pessoas podem Dominar pensar, o mundo não, destruir o herói.
Não é dominar o mundo, é É. tipo ser mal e por si só e ponto final. E aí, muita gente que tá ouvindo a gente deve estar pensando, mas é muito melhor se tiver uma história mais complexa por trás. Tudo bem, a gente não está nem caindo no juízo de valor, o que que é bom, o que que é melhor, o que é pior. A defesa é possível se fazer boas histórias com os dois, e estamos numa época em que a gente está fazendo falta narrativa. Eu estou até de preto aqui, ó. Tá Só. E eu de branco, né? não, preto e branco. Peraí, acho que é assim, né? Não sei. Tá faltando Isso aí. falta, assim, para relembrar nossos valores. Olha as pessoas que a gente tem como líderes do nosso país, sabe? E aí, assim, aí se a gente relembrar, tentando pensar os filmes, como isso é tão presente, olha o Thanos nos Vingadores, o propósito, tudo bem. Ele é um genocídio, é um vilão, mas tem Mas um ele filme, tem uma história, um um filme, não, tem um propósito. filme inteiro que é sobre ele. O filme inteiro que é sobre as motivações dele, que é o Guerra Infinita. O filme é Hum, sobre o Thanos. Olha, ele é mal porque ele quer isso, ele quer o bem do universo. Por vias duvidosas, mas ele quer o bem do universo. E aí tem o Pantera Negra, que é muito bom, inclusive, o vilão do Pantera Negra, que é o caramba. Michael B. Jordan. Ele quer ajudar os negros no mundo inteiro. É, Ele quer tirar a tecnologia de Wakanda para ajudar os negros. Olha aí, uma motivação compreensível. Ele é o sim. vilão, ele é maligno, tem lá. Ele contrasta com o herói, mas ao mesmo tempo ele tem motivação que é simpática, assim. Uhum. Tem a coisa do Homem de Ferro. Eu tô falando super-heróis, que é mais fácil de Aí lembrar. tá pegando a cola aí, né? Tá dando para ver com o brilho da. É porque eu fiz essa listinha. O Homem de Ferro 3 e o Homem-Aranha Homecoming, de Volta para Casa, né? De volta ao lar, sei lá. O vilão dos dois é alguém que trabalhava com o herói e foi rejeitado pelo herói. Sabe? Tem toda essa questão, assim, de Tudo que a também. gente queria era só um Voldemort, né, cara? Só um Homem de Preto. É, Né? Porra. Mas aí, ó, deixa eu cortar essa tua não, manda ver. enumeração de personagens e filmes. Falar um pouco de história se repetindo. A gente já não viu esse filme? Qual deles? Na política ou Não, não, não. Dessa história da narrativa cinzenta e a falta do bem e do mal. E Sim, não é nada novo, mas a questão é que a gente está numa época que isso tem virado um padrão mainstream, assim, sabe? não, Isso mas isso já foi um padrão mainstream também. quando? No começo dos anos 70, toda essa geração Coppola, Scorsese, era isso, cara. O Você vai Taxi pegar, porra, tipo, um outro porra, vários, cara, vários. Mean Streets, Taxi Driver, o Toro Indomável, Total, tem total. como é que é o nome do que faz o Operação França? O Operação França, é o Uhum. William, o Friedkin, O mesmo Freak. O Operação França é a primeira vez que na história do cinema um policial dá um tiro nas costas de alguém. Saca? E isso já foi um choque, assim, saca? Caralho, como assim? Tipo, o cara foi lá e deu um tiro nas costas. O cara vira as costas, pá, toma um tiro. Coisa mais filha da puta possível. Porra, o Poderoso Chefão, cara. Que é mais relativização da maldade do que a história do Michael do Corleone, como ele chegou, e o filho dele, todo o dilema dele continuar o legado do pai. Cara, Não, total, total. Tem e aí razão. e qual que é o antídoto disso? Como assim? Guerra Ah, nas Estrelas, Indiana Jones, todo o cinema pop da década seguinte. é E isso que eu ia vem falar, aí porque esse cinema dos anos 70, ele era um cinema reacionário, assim, reacionário, reacionário no sentido de ser uma reação. isso, ele estava reagindo a um padrão que vinha do fim dos 50, 60, né? E aí você manda bem, Eu não aí acho que é só isso. Eu não acho que é só isso. Eu acho que vale falar disso, inclusive, que ele tem sim essa coisa de questionar o padrão hollywoodiano, que era justamente o que a gente estava comentando no programa passado sobre o Scott Pilgrim. Né? De tipo, a história é o principal, é importante saber quem é o ator, o protagonista é fulano, saca? O personagem principal normalmente é um homem, saca? E tem essa geração inteira, que depois não lembro qual o rótulo que costuma dar, mas tem aquele livro A Geração Sexo, Drogas e Hollywood, né? E Rock and Roll, sei lá como é que é o nome do livro. uhum. É, essa geração é diretamente influenciada pelo cinema europeu dos anos 60. Especificamente pela Nouvelle Vague, que liberta, principalmente por uma questão orçamentária, só precisa de uma câmera. Toma aqui uma câmera e sai fazendo filme.
Você não precisa de um estúdio, você não precisa de Uhum. estar num cenário, você não precisa ter uma produção, ter uma grua. Tudo isso é coisa do passado. Mas, ao mesmo tempo, cinema asiático, cinema italiano, cinema... Até cinema inglês, cara. Se for parar para pensar, uma puta influência nesse cinema norte-americano que está sendo desenvolvido aí no começo dos anos 70. E eu acho que é menos uma reação, como você está colocando, ao sistema e mais uma opção por uma outra narrativa estética. Uma outra estética e uma outra narrativa. Não era simplesmente uma reação, eles já sabiam o que eles queriam contar. Sabe? Eles propõem um outro cinema. Um Mas outro o que você cinema que falou, depois... mas que logo foi suprimida pelo o cinema pop, né, dos anos 80 ali. Porque no fim das contas eles acabam... Essa lógica ajuda a... Porque o grande problema do cinema, da indústria cinematográfica nos anos 60, era basicamente que as pessoas eram todas velhas, que as pessoas novas, jovens, não tinham lugar. E, ao mesmo tempo, você tem todos os anos 60 acontecendo, aquela revolução de caráter principalmente jovem, né? A revolução sexual, o feminismo, terceira onda do feminismo, terceira ou segunda onda? Acho que é a segunda onda do feminismo, questão racial, questão de drogas, protestos anti-guerra do Vietnã. Todas essas coisas estão acontecendo basicamente porque tem muitos jovens. É uma época que é justamente o auge do baby boom, né? A geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, de uma hora para outra, era a maioria durante os anos 60. E essa transformação não ecoava para o cinema. Quando eu estou falando do cinema inglês, por exemplo, os filmes dos Beatles são importantes nesse sentido. Não só, né? Tem vários outros filmes. Você vai pegar, porra, as coisas que o Peter Sellers fazia, enfim, tudo isso, de um jeito ou de outro, influenciava. Não por acaso o George Lucas chama o Alec Guinness para ser o Obi-Wan Kenobi, né? Que tem também a influência do cinema britânico. Mas tem isso, né? Mas aí, Deles... não, mas o que eu estou pensando no cinema como reação, o que eu ia emendar comparando com hoje, assim, que, vamos ver, eu formulei isso agora quando você me perguntou, mas esse cinema dos anos 70, ele tinha um lance de subversão, ele era um cinema de esquerda, digamos assim, muitas aspas aí, sabe? E aí veio Star Wars, Indiana Jones, Spielberg, que trouxe esse cinema pop que virou a era conservadora, né? Ronald Reagan lá, anos 80, o cinema conservador do homem branco, clássico que prevalece e que mantém a ordem. Hoje a questão é essa. Hoje é exatamente o contrário. A moralidade cinza está sendo a arma do conservadorismo, sabe? E justamente porque relativiza os valores e coloca esse lance dos falsos equivalentes, sabe? De você a própria mídia cai nessa, né? Como a gente Claro. tipo, o infame Uma Escolha Difícil lá do Estadão, né? Essa coisa de equiparar lados que não se equiparam, pelo amor de Deus. A CNN com esse programa de debate patético, assim, de ficar relativizando valores que é até zoado muito bem pelo Porta dos Fundos, assim, que eles chamam especialista e chamam um maconheiro do Rio para falar da mesma opinião, sabe? É exatamente isso que está acontecendo, assim. Essa moralidade cinza virou a Fox News, né? Nos Estados Unidos também é um exemplo disso, né? E aí personagens que em outras situações, você vai pegar, sei lá, o Dalai Lama, o Papa, saca? Eles podem ser tanto uma coisa quanto outra. Eles podem ser um grande vilão ou podem ser um grande mocinho, saca? Não interessa se é um político, um executivo ou uma celebridade da internet. Quando às vezes é a mesma coisa isso tudo. Exato. E aí é muito doido isso, porque no fim a gente tem que, eu acho que cada vez mais eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia de polarização, sabe? De que existem dois lados equivalentes. Eu acho que isso é a narrativa mais mentirosa e mais irresponsável que se pode ter. Isso vai de encontro. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, porque quando você fala assim, vamos voltar para o preto e para o branco, para a dicotomia mais simples, parece que você está defendendo a polarização, mas não é isso. Não, é só para ter os valores muito bem estabelecidos. Não precisa ser Exato. o bem contra o mal, mas assim, o que é mal, o que é bom. Matar a gente tá errado. Oi? Não se justifica matar a gente. A não ser nazista. Mas é para fazer tal coisa. A não ser o quê? Nazista.
Não, Bastardos Inglórios. A questão, a gente falou, a gente precisa de mais filmes com Bastardos Inglórios. Que bota nazista se fudendo mesmo, e é isso aí. E não é só se fudendo, é marcando. Acho que o Bastardos Inglórios é bem didático nesse sentido, com a coisa da suástica na testa, saca? É isso. Não esqueça quem é essa pessoa. É isso, é isso. Saca? E é também um exercício de memória, porque no fim essa relativização, o que ela faz é justamente apagar a memória. A gente é isso. E aí tem outro dia eu vi um dado, que é uma agenda explícita do conservadorismo, é isso, né? Claro. Apagar a história, dizer que recontar a história, nada existiu e que o que a gente ouviu é mentira. Mas é muito louco, assim, porque outro dia eu vi um dado, até estou citando isso com uma certa frequência, porque fiquei bem chocado. Tinha uma ideia, mas com saber disso, que tipo 60% dos brasileiros nasceram depois do Plano Cruzado. 40% dos brasileiros nasceram depois do Plano Real. Ou seja, o Brasil fudido na merda que a gente viu, metade do Brasil não sabe o que é isso. Metade do Brasil viveu uma época em que tudo era fácil, tudo era bom, tudo era... E aí não tem essa noção, e aí, daí é fácil relativizar, de falar que a ditadura militar dos anos 70 não foi tão pesada se a gente compara com a Argentina. Tomar no cu, cara, vai se fuder. Não, e a gente já tem esse problema de que a gente conta muito mal a nossa história, justamente porque as artes não retratam tanto, os monumentos não retratam tanto, os museus não retratam, as escolas não, sabe? Tem toda falando da cultura como um todo, a gente tem monumento de ditador na praça, sabe? Nome de rua é ditador militar, sabe? Então, assim, a nossa relação com a história é problemática. Vamos cutucar mais essa ferida aí. Que passada de pano que é esse personagem chamado Bandeirante. Total, né? Total. O Bandeirante era um mercenário pago por alguém para, desbrava aí, depois me conta como é, na volta aí, toma essa grana e boa, saca? E aí hoje o Palácio do Governo chama-se Palácio dos Bandeirantes. Tem uma rodovia chamada Rodovia dos Bandeirantes. E você está simplesmente esquecendo que esse cara decepava as pessoas como castigo, saca? Me dá a tua mão aqui, corta o braço do cara, só porque fez uma cagada. Vai se fuder, saca? Não dá para relativizar esse tipo de coisa. A gente essa discussão tá vindo à tona e para muita gente, ai, que chato. Ela tem que vir cada vez mais à tona. E estava falando dessa coisa aí do nome de rua, eu lembrei de outra coisa, cara, que essa questão também tem a ver com a história da ditadura. Esqueci. Mas só puxando para o tema central, que o cinema tem um papel nisso como qualquer outra coisa da cultura. Aí não é aí que tá. Mas aí ele não quer dizer que ele vai salvar. Se a gente fizer só filme sobre bem contra o mal, quer dizer que não é isso. Mas tudo é uma conjuntura de valores que a gente propaga na forma como a gente se expressa e no que a gente consome também. A gente é o que a gente come, o que a gente compra, o que a gente assiste, o que a gente ouve. Então tudo isso reflete na nosso pensamento, na forma como a gente pensa e age sobre o mundo. E eu acho que a gente está numa época que a gente já tem tudo ficou cinza, sabe? Tudo ficou cinza e aí a consequência é o quê? As relativização de valores que não devem ser relativizados, sabe? E aí eu lembrei do que eu ia te falar e também tem a ver com a entrevista da Lilia Schwartz também. Que é, tipo, continuando falando de situação política do Brasil, da história do Brasil, né? O Brasil tem essa zona cinzenta gigantesca, né? O Brasil é um país cinzento, basicamente, se você for parar para pensar. Toda coisa do jeitinho brasileiro, democracia racial, que o Brasil é um país carnavalesco. O Brasil não é um país... Você vai pegar, cara, tem uma ironia, eu não lembro quem bate nessa tecla, mas é uma ironia tão sombria, se você parar para pensar, que é um país batizado, acho que foi o Bruno Torturra que falou isso, que é um país batizado a partir da cor do sangue. Eu vi essa live dele que falou isso. Brasil, saca? É isso. O pau-brasil é um pau em chamas, saca? É como se fosse saca? O país inteiro é fundado a partir disso, saca? A partir dessa violência, a partir dessa... A gente não consegue dissociar a história do Brasil da história
de uma história essencialmente violenta, essencialmente de uma classe subjugando uma outra classe muito maior, saca? É impressionante, assim. E, né, voltando para essa questão que a gente estava falando, até citando esse exemplo aí, que eu ia comentar e acabei esquecendo, que é justamente quando o Padilha resolve fazer o Tropa de Elite, adaptar o Elite da Tropa, que era um livro que conta como a PM funciona, e ele questiona que o cinema brasileiro não tem um protagonista policial, diferente do cinema norte-americano. Que quase todos os filmes, o protagonista, e quase todos os livros também, né, o protagonista brasileiro é sempre alguém que, sei lá, o mais perto disso, eu acho que é o Memória de Sargento de Milícias, que é um livro do meio do século XIX, que é um sargento nessa zona cinzenta aí, que na época causou mais furor do que propriamente teve a importância, que a principal importância desse livro é justamente sair de uma narrativa mais quadrada e tal. Mas o fato é, você vai pegar Macunaíma, Deus e o Diabo na Terra do Sol, enfim, várias obras, não só filmes, né? Eu sei um livro que virou filme e depois um filme. Trabalham com essa coisa de não ter um protagonista que é um policial, que é um homem da lei, como você estava comentando, e o Padilha pega, transforma não só o protagonista do seu filme como um policial, como transforma ele num ícone fascista, né? Que no fim das contas deu no que deu. Então, não é simplesmente essa coisa e é um filme que, assim, apesar da gente saber que o Capitão Nascimento as motivações dele são boas, e no 2, que eu acho melhor do que o primeiro, né? Acho que o primeiro é O uma... 2 eu lembro que eu gostei mais também, porque amplia a discussão para um lado mais. Exato, e ao mesmo tempo, no primeiro, o Capitão Nascimento, ele está nessa zona cinzenta, porque ele faz coisas que ele realmente acredita, mas para conseguir coisas, mas ele tortura as pessoas, sabe? É, exato. Não, Está no mesmo lugar do Jack Bauer, do 24 Horas. e a febre que o filme foi já dizia muito dos valores brasileiros e com governos, com autoridades, e com forças totalitárias e esse gosto de militarização, esse romantismo com a militarização. Tropa de Elite foi assim o ponto que a gente deveria ter parado para olhar, opa, isso aqui é perigoso. Muita gente falou, né? Muita É gente falou na perigoso. época que é o ovo da serpente. Não acho que tenha sido o único, sabe? Eu acho que isso Mas que foi um é, fenômeno, foi um negócio. não, mas foi um fenômeno e assim não estou tirando esse mérito. E eu também não acho que todo mundo que gostou do Tropa de Elite necessariamente gostou porque era fascista. Não, não, imagino. Mas Sabe? Tinha uma coisa mas o de filme trazia ter, esses valores. sim, e trazia as pessoas que acreditavam nesses valores para fora do armário, né? Que era Exato. uma coisa que isso é, de novo, né? Não foram pessoas que se tornaram racistas, homofóbicos, autoritários. São pessoas que já eram e só precisavam de uma desculpa para, tudo bem, agora eu posso falar o que eu realmente penso e foda-se esse negócio de direitos humanos. É. E é isso, a gente tem um monte de coisa na cultura recente que o mais famoso na TV foi o Game of Thrones, né? Que todo mundo é cinza ali. Então e foi uma febre. E Sim. tem isso também. Até esses outros que eu citei, tanto Breaking Bad quanto... Eu não assisti Game of Thrones, assisti, mas meio de orelhada, assim, eu não curto também. Eu, assim, Mas o Breaking Bad, o Sopranos, até o próprio The Wire, que não tem propriamente um protagonista. Tem um protagonista, é um policial, mas não é só ele, enfim. The Wire, você assistiu já, não? The Wire, The Wire. eu vi a primeira temporada só. Eu não Tem vi. que assistir tudo, cara. Um É, negócio que assistir só uma temporada, cara. Porra, não, tem pelo muito amor tempo, de tem muito Deus. tempo. Eu não voltei a ver, não lembro muito, tem que rever tudo. É demais. E Mad Men, Breaking Bad, Sopranos e The Wire. Por mais que os personagens principais estejam nessa zona cinzenta, há outros personagens coadjuvantes que não são cinzentos, sabe? Tem sempre alguém falando, não, a gente precisa prender o cara que matou essa pessoa. Uhum, sim. Saca? Não, putz, isso não se faz desse jeito. Em Game of Saca? Sempre Thrones tem alguém... em Game of Thrones tem o Jon Snow, que ele é a ética e a moral da história, sempre. Ele é o protagonista bom e acaba sendo o herói.
E Só que, assim, é o norte moral. A família Stark toda é uma família de honra, que todo mundo faz o que é correto, só que eles só se fodem por causa disso. A questão pois é, eu ia não comentar é. exatamente isso. Não assisti a série, mas acompanhei a repercussão. E tem uma coisa que fica meio subtendida nisso, que é esse Jon Snow é trouxa. É idiota ser ético. Para que você precisa ser moral? Só se Não, fode, eles, saca? E aí passa essa mensagem. E aí volta a questão do livro que eu traduzi. Não sei quando o livro vai sair, então por isso não posso falar, nem qual editora e tal. uhum, Mas um livro que trabalha muito sobre essa questão da psicanálise com videogames e, num dado momento, o cara menciona como os games, aí de novo voltando para esse tema, para falar que a gente não está falando só de cinema, apesar de ser um programa de cinema, como isso que a gente está falando que se reflete no cinema também está em outras áreas de representação cultural. Mas todas essas lógicas de videogame de pós-apocalípticos e zumbi, sabe? Todo que cai naquele clichê do é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, uhum. acaba plantando aquela coisa na cabeça das pessoas que estão ali fugindo de zumbis e vendo cidades que antes estavam habitadas normalmente transformadas em ruínas a céu aberto. De um jeito ou de outro, as pessoas vão pensando assim: é melhor a gente ficar nesse jeito que a gente está aqui, porque senão é o apocalipse, senão vai vir o zumbi, senão vai ser guerra civil. Então vamos ficar aqui mantendo essas aparências, dizendo que está tudo bom desse jeito. No fim das contas, o capitalismo funciona, saca? Está todo mundo jogando ali, achando que aí o cara comenta que é exatamente nesse ponto que o game consegue, a maioria dos games consegue plantar a semente do totalitarismo. Por isso que a maioria dos jogadores de videogames também, infelizmente, está mudando. É homem, é fascista, é racista, enfim, tem um monte É de uma merda. cultura que tá mudando aos pouquinhos, assim, então. Tá, assim, eu ainda não vi, assim, por exemplo, o próprio Last of Us é um que você mencionou uma série de questões que fogem desse estereótipo do narrador tradicional, e isso não é propriamente uma coisa, como os games são fascistas, machistas, etc. Né? Lembra aí dos grandes nomes da história, da literatura, grandes nomes, as grandes autoras do século XVIII, por exemplo. Uhum. Não, total. Não tem. Os grandes autores negros do século XIX. Não tem. Isso é um fenômeno recente. Felizmente está acontecendo, felizmente tem. E a tendência, e vamos torcer para que tenha mais. Né? E eu acho que o criador do Last of Us é homem, né? E É. eu não lembro, eu Mas posso estar errado. ele escreveu com uma mulher, o segundo. Demais. Pois é, mas eu não vi acontecer, por exemplo, você comenta o tempo todo daquele filme Retrato de uma Mulher em Chamas, que é um filme que essencialmente tem criou até uma discussão no ano passado que o filme recebeu péssimas críticas Não, e quando não aconteceu isso, teve esse momento que ele recebeu péssimas críticas de homens. de homens. Conseguiram traçar esse tipo uma leitura masculina num filme que é essencialmente feminino. E aí eles foram ver as notas boas tinham sido dadas por mulheres que se Não, conectaram com o filme. eu acho que eles pegaram uma ou Então, outra crítica, porque ele foi unanimemente idolatrado. Para mim é um dos grandes filmes dos últimos tempos, assim, mas mas teve essa questão, e essa questão foi uma discussão que se alastrou por um bom tempo. Por que que... E aí você para pensar, estamos nós dois aqui, né? Dois homens brancos, hétero, falando sobre isso. Mas por que uhum, que os críticos de cinema normalmente são isso, né? Por uhum. que que você não tem a Mas, entrada para outras coisas? Isso felizmente está mudando. Então, eu não sei, eu posso estar errado, né? Principalmente porque eu não acompanho esse universo, mas a presença feminina nos games hoje eu não sei se ela já está se dando no sentido da autoralidade. Uma coisa que já é presente é em termos de jogadoras. Hoje, cada vez mais, você tem mais mulheres jogando videogame e e de questionando várias coisas. e personagens protagonistas femininos já tem Sim, muitos, assim. sim, com certeza. É, É uma coisa que, por exemplo, já mudou se você pensa em música pop. Música pop hoje, para mim, quem está fazendo as coisas mais legais em termos de música hoje quase sempre são mulheres. Sabe? verdade, verdade. Tipo, são as artistas que Verdade, mais me eu nem interessam. sei se tem algum artista pop homem que eu curta, que assim, pop. Radiohead.
Radiohead. Não, mas Mas aí Radiohead já tá em outra categoria. Eu digo pop, Mas é pop, é assim. pop. Não, eu estou falando de pop de uma forma geral, assim. E eu não estou falando de só as mulheres são os melhores artistas pop. Não, são os melhores Não, claro. artistas, É, saca? Tipo, no Brasil, fora do Brasil, saca? Tem esse movimento que é isso. Finalmente a gente está ouvindo, né? Do mesmo jeito que a gente está lendo, a gente está assistindo mais coisas produzidas por mulheres e a tendência é mais negros, mais gays, mais pessoas trans, enfim, todas as outras narrativas, outros pontos de vista, para evitar a gente cair nessa zona cinzenta em que fica à mercê do espectador. Também tem isso, né? Tem a ver com aquele artigo do Nolan que você me mandou, depois a gente até fala disso, né? Que o André me mandou um artigo bem foda que saiu no El País, que o título é horroroso, mas fala sobre o Tenet e comenta como o Nolan, Christopher Nolan, é um diretor de direita. Eu fiquei todo feliz quando eu li esse, que eu finalmente posso falar assim, então, tem um artista de direita que eu gosto. verdade. De novo, mas isso não desmerece o filme de ser bom, do cara ser bom diretor. É porque as pessoas às vezes levam sempre pro lado, então você tá falando mal dele. Não é isso. Mas que Uhum. é muito importante ter essa leitura, né? O filme não tem uma visão conservadora. E, e é importante a gente tá sempre atento para isso, porque para buscar o outro lado também, né? Tipo, não cair só nessa homogeneização das expressões culturais, que eu acho que a E gente tá tudo, nesse momento. e é isso, né? A gente nessa cinzentização de tudo, parece que tudo é ameaça, né? Você não tem, porque é isso, assim, você citou o Jon Snow como o norte moral da história. Uhum. Num filme essencialmente cinzento, você não tem norte moral. Ou seja, tudo é ameaça. Que é exatamente o ponto que eu estava citando desse artigo aí sobre o Nolan. Que é, né, pegar os três Batmans, é isso. O tempo todo alguma merda vai acontecer. Saca? É, Pode vir do seu lado. tanto que não cai em termos de qualidade, eu fico pensando, os três Batmans também, principalmente o Cavaleiro das Trevas, né? Os dois O vilões segundo. são sobre isso. O Duas Caras, que é literalmente isso, e o Coringa também, né? Então, mas Uhum. tanto que não cai em termos de qualidade, porque se eu pegar o pessoal, o Coringa, quando saiu agora o Coringa do Joaquin Phoenix, a grande discussão foi que ele poderia incentivar os incels lá, né? Esses homem branco que se sente rejeitado pela sociedade e que O Virgão. Vamos botar o nome no nome. O cabaço. Que só a única vida social do cara é através de videogame. é isso. Essa turma de homens brancos que não se consegue se relacionar, não tem vida social e eles são contra esses movimentos progressistas e de minorias e tudo mais, e que poderia inflamar esse público. Eu acho pertinente a preocupação, porém, não desmerece o filme se ele fosse bom. Eu acho, por exemplo, Claro, claro. se você pegar Clube da Luta, Taxi Driver, foram filmes que incomodaram na época. Não, e esse é um filme sobre incel, né? Exato. E assim, é pertinente que a discussão, mas são clássicos por quê? Porque são bons, são filmes que até hoje se discute Claro, sobre eles, sabe? Eu acho que o claro. Coringa já esqueceu, sabe? E assim, o fato dele provocar uma discussão não desmerece ele ser bom ou ruim. Eu acho que o Taxi Drive e o Clube da Luta tiveram discussões pertinentes. Olha, esse filme é perigoso, tem gente que pode ver, se identificar e vai fazer merda. Pode. Assim, beleza, mas assim, assista e Não, e assim, o Taxi Driver especificamente, sazonalmente ele volta, né? o Clube da Sempre tem Luta. essa coisa do cara que a qualquer minuto pode matar um político. Qualquer um. Uhum. Não é um cara que está dentro de uma conspiração. Não, é só um louco. Sabe? Exato. Como tipo, a teoria que foi só o Lee Harvey Oswald que matou o Kennedy. E o Clube da Luta também, a discussão de masculinidade ali é muito universal cara, é na essência da masculinidade tóxica, da origem do que é do homem que não consegue se descobrir, dos incels, né? Não consegue se achar no mundo e resolve só na briga, na disputa com o outro que ele se encontra. É foda a discussão. Então, assim, mas Mas como o Clube da Luta, diferente do Taxi Driver, ele está nessa zona cinzenta, né? ele tá também. Que o Taxi Driver ele não simplesmente vilaniza o político que ele está querendo matar, né? Ele coloca o político É, como podia, do mesmo jeito que ele podia qualquer matar um. o político, ele podia matar uma celebridade. É. Saca? Não Ele então, só quer. o meu ponto é só esse, assim, quando o filme é bom, essa discussão, ele ajuda a discutir a questão, né?
e perpetua no tempo. Acho que o Coringa falhou nisso. Então, assim, eu vi o filme, cara, é sério? Vocês ficaram preocupados que esse filme pode causar alguma coisa? Fala sério. Mas aí, voltando à questão principal, eu acho que já dá para a gente encerrar aqui esse Vai longe, né? Essa questão é... ensaio, né? Porque aí daqui a pouco a gente está discutindo política, tudo que eu não quero. Já falamos bastante. Já discutiu, inclusive, né? Mas, Já enfim. soltamos. Eu vou encerrar exatamente falando sobre política, de alguma forma, que é como essa moralidade cinzenta é conveniente para essa situação, exatamente porque tudo é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. O negro é uma ameaça, o gay é uma ameaça, a mulher é uma ameaça, a criança é uma ameaça, o velho é uma ameaça, o comunista é uma ameaça. Aquilo que não sou eu. Tudo aquilo que não é o que você, protagonista da sua história, é. E aí não é só a questão, como é que fala? Fenotípica, no sentido que são pessoas brancas como eu. Não simplesmente, é pessoas que torcem para o mesmo time que eu, que gostam das mesmas músicas que eu, né? Enfim, acho que a gente até pode ir para um outro, até vale até pensar nisso, porque toda essa questão Parte 2. do aplicativos de relacionamento, né? Que aquela coisa do tipo, a pessoa vai lá e preenche um monte de característica. Eu gosto do time tal, eu gosto de passear ao ar livre, eu gosto de fazer esporte, não sei o quê. E aí, quando a pessoa conhece uma outra, o que ele tem para conhecer de fato? Qual que é o... Eu acho que esse mundo dos aplicativos, esse mercado de carne, e eu falo isso crítico olhando de fora, não vou também dizer que é ruim pura e simplesmente, mas eu acho que isso também acaba acinzentando as relações. Né? A gente perde a curiosidade pelo novo, pelo diferente, pelo outro. É isso. A questão espero que a gente tenha narrativas mais variadas. É legal também a área cinza, é legal a complexidade, personagens complexos, que a gente veja como o personagem ficou ruim, como o bom pode ser corrompido. Super legal. Mas, assim, tá um momento complicado e acho que é legal também a gente ver filmes personagens que são éticos, que são humanos e que defendem isso até o fim, e vilões que são apenas vilões e que se fodem no final porque merecem se fuder, sabe? Então, assim, para finalizar, tipo, essa história de uma escolha difícil é puta que te pariu. Tem nada de difícil. Tem nada de difícil. Quer dizer, a gente sabe por que disseram que essa escolha é difícil, porque, no fim das contas, sabe qual que é o lado que foi escolhido. Né? Mas, enfim, né? Vamos encerrar, porque, afinal de contas, como eu falei, foi o programa com o maior número de palavrões que a gente já fez. É isso. Perdão, você que é pudico em relação aos palavrões, acontece. Eu também não sou fã de ficar falando palavrão pura e simplesmente, ainda mais esses palavrões de conotação sexual. Eu gosto de palavrão idoso. Vou falar assim, cáspita! Não, mas esse programa mereceu, esse mereceu. Não mereceu porque é isso. No próximo a gente Mas fala é de isso. infantil, alguma coisa assim. Vai para um lado mais leve. Boa, André. Comenta aí também o que você achou disso. Tem algum filme que a gente esqueceu, principalmente filme recente. A gente estava quebrando a cabeça que tem muita coisa de série e a gente lembrou de alguns filmes, mas com certeza tem filmes aí que estão na nossa cara que a gente não lembrou. Comenta aí o que você achou, dá like aí no vídeo se você gostou desse papo todo, assina o canal, toca o sininho, sabe como é, né? E em breve mais um Cine Ensaio aqui. Valeu, galera, até semana que vem. Até a próxima.